Amados, vou compartilhar essa noite uma reflexão, amém? Não é um sermão temático, não, é uma reflexão que Deus colocou no meu coração alguns dias atrás, já tem algum tempo, devido a algumas circunstâncias de algumas pessoas que me procurou, de algumas pessoas que eu estou vendo, que eu vejo da minha família, casa, amigos do trabalho. Então Deus colocou esse tema, essa reflexão no meu coração. E eu queria pedir que esses próximos minutos, eu vou tentar ser rápido, esses próximos minutos você pensasse algumas coisas que vamos conversar aqui. Amém? Abre o teu coração, analisa algumas coisas, escreve, se você tem dúvida, escreve alguns pontos que você não entendeu, que você não concorda, e se você depois quiser falar comigo. Mas eu queria que você prestasse muita atenção nessa reflexão, uma reflexão muito prática, para nós, é para mim também, essa reflexão aqui Deus falou comigo, porque muitas vezes eu como pastor, apesar dos pesares, eu me frustro com Deus, todos nós frustramos com Deus. Então essa palavra para mim, é para você crente, é para você que não é crente, é para todos nós, amém? Eu estou falando comigo mesmo em primeiro lugar. A reflexão é essa, eu quero conversar com você sobre esse tema, a maior necessidade do homem. A maior necessidade do homem. Vai pensando, amado, qual é a sua maior necessidade? Qual é a maior necessidade que o homem necessita na alma? E muitas vezes nós confundimos necessidade com desejo. Isso é um perigo. Mas muitas vezes nós caímos nessa armadilha, nós confundimos um desejo com uma necessidade, e aí o que nós fazemos que somos crentes? Começamos a orar por um desejo, começamos a fazer talvez campanha, começamos a fazer um pacto com Deus, começamos a jejuar num propósito para um desejo, e Deus não tem compromisso com os seus desejos. E nós não sabemos disso. Então essa reflexão aqui, eu quero que você abra sua mente, seu coração, e que você saia daqui com uma outra mentalidade nessa noite, que essa possa te ajudar. Deus não tem compromisso com os seus desejos. A Bíblia diz assim: o coração do homem faz muitos planos, mas é o propósito do Senhor que prevalece. O propósito de Deus vai prevalecer na sua vida, isso sim. Mas os desejos do nosso coração, amados, não vai prevalecer. E muitas vezes nós estamos orando e pedindo uma coisa para Deus, desejo, mas não é uma necessidade, Deus não vai responder. Existem pessoas que estão pedindo, exemplo, um carro novo. Senhor, me dá um carro novo, o meu carro está velho, e faz campanha e o carro quebra mais, e aí o carro dá mais gastos e o Senhor não dá um carro. E o que acontece? Frustra com o Senhor. Deus não ouve minha oração. Mas por que Deus não abre essa porta? Porque é um desejo. Talvez Deus está dizendo: você não necessita de um carro, você necessita de um quebranto no coração. Você está me pedindo um carro, mas você precisa perdoar o seu pai. Eu já vi muitos casos assim, pessoas que vêm orar: olha, eu estou com um projeto de abrir uma empresa. Peraí, mas você não fala com seus pais há muitos anos e você está pedindo para Deus abrir uma empresa? Amados, isso traz frustração para o nosso coração, porque Deus não libera, a porta não se abre. Nós estamos confundindo um desejo com uma necessidade e começamos a orar para Deus realizar aquilo, e Deus não vai realizar. E isso é um perigo, porque muitas pessoas caridosas, fiéis, abandonam a Deus, porque Deus não respondeu o desejo do seu coração. Isso é muito perigoso, é por isso que nós precisamos entender de uma vez por todas qual é a maior necessidade do ser humano. Qual é a maior necessidade? Aos olhos de Deus, qual é a maior necessidade? Você está pedindo algo para Deus, você precisa de algo, aos olhos de Deus, reflexiona, essa para Deus é uma necessidade na sua vida? Talvez você quer expandir, mas talvez dentro da sua casa tenha um problema que está muito mal resolvido, e você está pedindo outra coisa para Deus. Será que aos olhos de Deus o que você está pedindo é uma necessidade ou é um desejo? Isso é muito importante.
para você não se frustrar com Deus, não abandonar a fé, não murmurar. Aos olhos do homem é diferente, a necessidade aos olhos dos homens é diferente. Foi justamente nesse ponto da necessidade dos homens, aos olhos dos homens, que Deus me deu essa palavra, que Deus falou ao meu coração. Muitas pessoas no nosso meio, crente, ele mesmo diz: pastor, eu para ser feliz, eu preciso de uma família, eu preciso casar de qualquer maneira, eu preciso de uma esposa, pastor, porque senão eu vou estar cada vez mais amargurado de espírito. Você precisa de um homem, de uma mulher para fazer você feliz? Estamos confundindo as coisas. Tem pessoas que pensam que se abrir uma empresa, ela vai ser feliz. Nós estamos confundindo as coisas. Para com Deus, não. Para com os olhos dos homens, sim. Porque os homens veem coisas boas, e os homens desejam coisas boas. Mas nem tudo que é bom é certo. Nem tudo que você quer de bom é certo. Nós temos que saber diferenciar isso, porque senão nós vamos nos decepcionar com Deus. Sim, nós vamos decepcionar com a palavra de Deus. Sim, a palavra de Deus, amados, ela não volta atrás, ela é fiel, ela é verdadeira. Deus não se equivoca, Deus não se equivocou com você. Talvez é você e eu que estamos nos equivocando. A maior necessidade do homem não é empreender, não é crescer, não é abrir negócios, viajar, fama, status, não é isso. Quantas pessoas que têm tudo isso e quitam as suas próprias vidas? Quantas pessoas que têm tudo isso, têm uma esposa perfeita, têm uma empresa, têm filhos perfeitos, mas se drogam, estão viciados em cocaína, heroína, porque há um vazio dentro do coração dela e ela precisa encher. Quantas pessoas que querem tanto um homem, uma mulher, um esposo, uma esposa, e passado o tempo, essa pessoa vira um violento na vida dela, abusa dela, bate nela, abandona ela, e ela orou tanto por essa pessoa. E aí pensa que Deus, por que o Senhor permitiu? Não, amado, você confundiu desejo do seu coração com a necessidade, e isso faz toda a diferença na nossa vida. Nós precisamos entender. Você precisa entender nessa noite qual é a maior necessidade do ser humano. Se sabermos qual é a maior necessidade dos seres humanos, saberemos de verdade qual é a nossa necessidade. E quando eu souber de verdade qual é a minha maior necessidade, eu não vou me frustrar com Deus, eu não vou sofrer desilusão, eu não vou ter prejuízo financeiro ou emocional, eu não vou apostatar da fé, eu não vou apostatar da fé, eu não vou abandonar a Deus nunca, porque eu entendi qual é o meu maior desejo, a minha maior necessidade. Eu aprendi, depois de muito tempo, depois de sofrer muito, depois de ter prejuízo financeiro, eu aprendi qual é a minha maior necessidade. Isso mudou a minha vida, isso me traz paz. No meio de uma tormenta eu tenho paz, sim. Eu nunca tive medo de nada, não tenho medo, depois que eu entendi qual é a minha maior necessidade. Para você saber qual é a maior necessidade do ser humano, você precisa saber algo muito importante, senão você nunca vai entender isso. Para você saber qual é a maior necessidade do ser humano, você precisa saber o que é o homem. O que é o homem? Nós estamos falando do ser humano. O que é o homem? Se eu não souber disso, parece muito lógico, não, mas muita gente, muitíssima gente, não sabe o que é o homem. Sabe que na Bíblia, 3 homens, muito usados por Deus, muitos santos, muitos perfeitos, homens grandes, homens de fé, fizeram essa pergunta para Deus, no momento da frustração da vida deles. Talvez eles não entenderam o porquê de tantas aflições na vida dele, então eles fazem essa pergunta para Deus: o que é o homem? Jó perguntou para Deus. Jó, lá no céu, falou de Jó, que ele era justo.
Não foi Jó que orou, a Bíblia diz. Não, lá no céu Deus falou: você viu meu filho Jó? Pois este homem justo, ele faz essa pergunta para Deus no momento de frustração da vida dele. Mas o que é o homem? Davi também faz essa mesma pergunta para Deus. Um homem segundo o coração de Deus perguntou: o que é o homem? Para que o visite, para que lembre dele, o que é esse ser? Depois que ele descobriu o que é o homem, a vida deles mudaram. O escritor de Hebreus, Novo Testamento, faz essa mesma pergunta. Não sabemos quem foi um dos apóstolos que escreveu Hebreus, mas ele faz essa pergunta: o que é o homem? Espera aí, mas o que é esse ser? O homem. E se nós não soubermos disso, nós não vamos saber qual é a nossa maior necessidade. E isso vai trazer frustração, isso vai trazer divórcio, isso vai trazer incredulidade, isso vai trazer prejuízo financeiro, prejuízo emocional. Muitas pessoas vão entrar no relacionamento que não deveria, porque não sabe o que é o ser humano, e por não saber o que é o homem, não sabe qual é a maior necessidade do homem. E nessa noite eu quero começar com essa resposta. Eu quero falar para você o que é o homem. Isso vai mudar a sua vida, quando você souber quem é você. O homem que eu estou dizendo aqui é homem e mulher, a humanidade. Essa pergunta é uma pergunta geral que eles fizeram: o que é o ser humano? O que é o homem? Para mim saber o que é o homem, eu tenho que voltar lá em Gênesis, lá no princípio de todas as coisas, lá no começo de tudo. E olha o que eu vou compartilhar aqui nessa noite, amados, é uma revelação. É uma revelação que, se você ler, se o Espírito não revelar, você não vê, você não entende. Olha o que diz, olha o que é o homem. Quando o homem surge por primeira vez no planeta Terra, o que é esse ser? O homem. Gênesis 1, 26 e 27. Deus está dizendo: façamos o homem. Agora aqui aparece o homem, o ser humano, não é o macho, não é Adão, o homem Adão, é o ser humano. Gênesis 1, 26 e o 27, você pode pôr, por favor. Deus está dizendo no 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus está dizendo: vamos fazer um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O 27 diz assim: Deus, portanto, criou os seres humanos, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou e os abençoou. Presta atenção, amado. Deus criou o homem aqui, os criou, macho e fêmea os criou e os abençoou. Agora, nesse momento, o homem é criado. Essa palavra aqui, criou, é a palavra bará, que todo mundo já ouviu. Desde pequeno eu ouço a palavra bará, criar do nada. Só Deus pode criar do nada, da existência. Não existe, Deus cria do nada. É a palavra bará. Aqui Deus criou o homem em espírito. O homem e a mulher foram criados juntos. Neste mesmo momento, o homem e a mulher foram criados juntos. Quando Deus diz assim: então façamos o homem a nossa imagem, essa palavra imagem no hebraico é a palavra selem, ou tisselem, é a palavra que significa no hebraico, a raiz dela quer dizer essência, natureza. Então Deus está dizendo: façamos o homem a nossa essência, a nossa natureza. Qual é a natureza de Deus? Espiritual. Aí ele vai dizer: e a nossa semelhança. A palavra ali semelhança é demut. Demut significa característica, caráter. O que Deus está dizendo aqui, resumindo, traduzindo, é: façamos o homem naturalmente como nós, para fazer o que nós fazemos no céu, eles vão fazer na terra. Por isso Deus os abençoou. Aqui é homem e mulher. Deus criou o homem e a mulher juntos e deu essa ordem: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai. Os dois têm essa ordem. Macho e fêmea, como nós lemos aqui, foram criados. Mas agora, qual é a diferença, pastor? O que significa isso? Primeiro, significa que o homem, primeiramente, é um espírito. O homem foi criado em espírito. Primeiro Deus criou em espírito.
Só lá no capítulo 2, no versículo 7, agora sim é a parte que nós pensamos que Deus está criando o homem, mas ali no capítulo 2, do versículo 7, Deus não está criando o homem, Deus está formando o homem. A palavra ali já é outra palavra, é a palavra etzer. Etzer significa moldar, dar forma. Então Deus criou o homem. No capítulo 2, versículo 7, agora do pó da terra, com as suas próprias mãos, Deus formou o homem, modeou o homem e soprou o espírito de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Resumindo tudo isso, terça-feira é os dias de ensino, a gente vai mais profundo. Resumindo tudo isso, o que quer dizer? O que é o homem? O homem é uma alma, você precisa saber disso. O homem é uma alma que tem dois corpos. Um corpo espiritual, que foi o primeiro. Esse corpo espiritual conecta com o céu, conecta com o divino. E um corpo da terra, natural. Esse corpo natural conecta com o mundo, com a natureza. O que é o homem? Uma alma vivente, que tem dois corpos. O primeiro é espiritual, que conecta com Deus. O segundo conecta com os homens. Se você não entender isso, que você é um ser, que a sua alma, ela tem um corpo que é espiritual, e você precisa estar conectado primeiramente com o céu, onde você foi criado primeiro, e depois, só depois, em segundo lugar, você está conectado com a terra. O que significa isso? Que o mais importante para você saber qual é a sua maior necessidade, você tem que saber essa verdade. O mais importante para você e para mim é o espiritual. Para todos os homens da terra, o mais importante é o espiritual. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, todos os homens vão buscar o espiritual. Existe algo dentro do homem, um buraco do tamanho de Deus, que só é preenchido por Deus. Então essa é a primeira verdade que você precisa saber. Você tem que estar conectado com o espiritual. O homem é trino, alma, espírito e corpo. Se você quiser anotar, anota 1 Coríntios 15, 44, não que precisa colocar, 1 Coríntios 15, 44, confirma o que eu estou dizendo. O homem tem dois corpos, corpo natural e corpo espiritual. A revelação é essa, o espiritual vem primeiro. Em segundo lugar, o que é o homem? O que é o homem? Já sabemos que ele é uma alma que tem um espírito e que tem um corpo. E esse espírito tem que estar conectado com Deus, porque ele te revela o que você necessita. Ele te revela o que você necessita. Romanos 5,12 vai dizer assim: olha o que é o homem, concluindo da mesma forma. 5,12 de Romanos, concluímos da mesma forma. Como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os seres humanos, portanto todos pecaram. O que é o homem, pastor? Um pecador. O homem é um ser pecador. E o que significa isso? Pecador. O homem morreu. Essa parte espiritual de Adão morreu. Essa parte que conectava com Deus, o espírito de Adão morreu. No dia que ele desobedeceu, Deus deu uma ordem para ele: não coma da fruta, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Então naquele dia que ele comeu, ele morreu. Mas nós vemos nas escrituras que ele continuou vivendo, ele viveu 930 e poucos anos, ele teve filhos e filhas, ele teve Abel, a Caim, nós vimos, parece que Deus, houve um engano aqui, que ele não morreu. Ele morreu, amados, ele morreu espiritualmente, o corpo espiritual dele já não existe. Por isso a morte entrou no mundo e todos nós morremos com Adão. O que é o homem? Nós estamos mortos. O homem é um ser morto, que já nasce morto, sem o Espírito de Deus, somente com uma alma e somente com um corpo. Somente que isso, a parte espiritual desapareceu. O homem hoje está desconectado de Deus. Eu não pulei aqui um princípio que eu anotei aqui, é muito importante. Eu vou revelar duas verdades do que é o homem. Essa é a primeira verdade, porque senão alguém vai pensar: meu Deus, então acabou, não tem mais esperança. Não, essa é uma verdade relativa. Ela tem duas caras, essa verdade.
Essa é uma das verdades. O homem está morto, desconectado com Deus. Não há justo nenhum sequer na face da terra. Todos nós nascemos mortos nos nossos delitos. Apesar que você não viu Adão, apesar que você não tem nada a ver com Adão, você é descendente de Adão. Nós não somos todos filhos de Deus. Uma criança, quando nasce, não é filho de Deus. Nós somos filhos de Adão. Essa é uma verdade que você precisa saber. O homem, no jardim do Éden, o corpo espiritual dele, o espírito dele voltou para Deus, morreu. No jardim do Éden, a alma dele foi ferida, foi abatida e oprimida. Quando ele pecou, a primeira coisa que ele sentiu, um sentimento que ele nunca tinha sentido, o medo. O medo entrou na alma dele, o pavor entrou na alma dele e ele se escondeu de Deus. Ele conseguiu algo que ele nunca passaria pela cabeça dele, o medo. O espírito de medo entrou na alma dele. No jardim do Éden, o homem experimentou dores e espinhos. Eu quero que você vá anotando aí na sua memória. No jardim do Éden, ele morreu. Ele perdeu o espírito. Ele perdeu a conexão com Deus. Ele experimentou dores, porque Deus diz para ele: agora com dores comerás todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos te produzirão pelo caminho. A sua vida agora vai ser difícil. Você vai saber, você vai experimentar o que é dor, o que é espinho, o que é angústia, o que é medo. Você vai experimentar daqui para frente. No jardim do Éden ele foi separado totalmente de Deus. Adão morreu. E por isso todos os seres humanos morreram também. Qual é a conclusão dessa primeira verdade que nós vimos aqui, para entender qual é a minha maior necessidade? Eu quero que você saia daqui dessa noite entendendo qual é a prioridade, a maior necessidade do ser humano. A conclusão do homem então é: ele está morto, ele é um pecador, a Bíblia diz que ele é caco de barro, ele é pó da terra, como erva, o homem é como erva. Hoje está, o sol seca, o vento leva, amanhã o seu lugar está vazio. O homem é isso, como a erva. O homem é fraco, foi vencido pelo desejo. O que chamou a atenção da Eva, e a Adão estava a seu lado? Ela cobiçou, ela olhou, ela desejou, ela trocou a necessidade, a prioridade por um desejo. Ele foi vencido por isso, virou um pecador e um necessitado. Romanos 5 diz assim, o que eu estou dizendo: porque por causa de um homem entrou o pecado, e o pecado a morte, e a morte passou a todos nós, por isso todos nós somos pecadores. Não há justo nenhum sequer. Você pode ser bom, você pode fazer doações maravilhosas, milionárias, você pode ajudar o mundo inteiro, mas você vai perder a sua alma, porque não há bom, não há justo, nenhum sequer. Todos nós somos pecadores, todo homem é pecador, todo homem nasceu morto. Então você precisa saber disso. Adão morreu literalmente, o espírito dele foi separado de Deus. A pergunta que nós temos que fazer é: então qual é a esperança? Acabou tudo? Se o homem é tudo isso, é uma verdade. O homem é tudo isso. Romanos 1:29. Eu quero terminar com essa última conclusão do que é o homem. Romanos 1:29. Aqui está falando dos homens. Eu quero que você acompanhe aqui no telão, acompanhe na sua Bíblia, o que é o homem. Olha o que é esse ser humano, nós. E se você entender esse versículo que vamos ler, você vai começar a entender qual é a sua maior necessidade, a qual é a maior prioridade na nossa vida. Então tornaram-se os homens cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância, depravação, empapurados de inveja, homicídios, rivalidades,
enganos, malícias, são bisbilhoteiro, caluniadores, inimigos de Deus. O que é o homem? Inimigos de Deus. O homem é inimigos de Deus, insolene, arrogantes, presunçosos, vivem criando mentiras e praticando mal, desobediente aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor, sem respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. Apesar de conhecer a justa lei de Deus, que declara digno de morte todos aqueles que praticam tais coisas, não somente continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. O que é o homem? O que é você? O que sou eu? Inimigos de Deus. O homem é inimigo de Deus. Todo ser humano que nasce na face da terra já nasce nessa estrutura aqui. Você já viu criancinha pequenininha mentindo? Você já viu criancinha pequenininha dizendo assim: eu já vi na minha casa, meus filhos, fez algo? Não, não foi eu, e foi ele. Uau, da onde saiu isso? Mente, as crianças mentem, são mentirosas, já nasce assim, é o homem. Nós não somos bons, amado. Tem pessoas que sim, não, eu sou bom, eu não roubo, eu não minto, eu não engano, sou fiel à minha esposa. Você não é bom. Eu estou dizendo aqui uma das verdades, o que é o homem, o que a Bíblia diz do que é o homem. Inimigos de Deus, resumindo tudo isso. Qual é a maior necessidade do homem? Então o que nós devemos fazer, pastor? Qual é a resposta? Jesus responde isso em João 3,7. Justamente Deus está dizendo isso em João 3,7. Olha o que Jesus diz: deveis nascer de novo. Vocês devem nascer de novo. O homem é necessário, a maior necessidade do ser humano é nascer de novo. Vocês precisam nascer de novo. Se vocês não nascerem de novo, vocês são inimigos de Deus. Com toda a bondade que está no seu coração, você tem que nascer de novo. Jesus trouxe uma segunda oportunidade para os homens, para a humanidade. Jesus trouxe uma segunda oportunidade para nós. Este homem que Jesus está dizendo aqui é Nicodemos. Ele diz assim: mas como que um homem então vai poder nascer de novo, entrar no ventre da sua mãe? Como que é isso? Jesus disse: não, espera aí, você não entendeu, é espiritual. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Água, o que significa água? Batismo. E o que significa batismo? Sepultamento. Você precisa morrer para você precisa morrer para o mundo, e você precisa ter o Espírito de Deus, aquele Espírito que morreu lá no Éden, aquele Espírito que voltou para Deus lá do Éden, está disposto para nós. Você precisa do Espírito Santo, você precisa ser sepultado, você precisa nascer de novo. E em Cristo nós somos nova criatura. Cristo nos justificou, nos regenerou. Você sabe que Cristo nos regenerou? O que é regenerar? Nascer de novo. Justamente isso, nascer de novo. Romanos 5,15, do 15 ao 19. É justamente isso que eu estou dizendo aqui. Você precisa entender isso. Diz assim: contudo, presta atenção, amados, eu estou falando de você, eu estou falando de mim, essa é a nossa realidade, era a nossa realidade. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão de Adão. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só homem, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo,
transbordou para multidões. Por isso, nós não podemos comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio por muitas transgressões e nos trouxe a justificação. Cristo te justificou perante Deus. Você agora já não é mais inimigos de Deus. Essa também é uma verdade. Então agora você vai começar a perceber, peraí, qual é a minha maior necessidade? Pois pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem a transbordante provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou em justificação para trazer vidas a todos os homens. Nós estávamos mortos nos nossos delitos. Você estava morto em teus delitos, mas Jesus trouxe vida novamente. Sendo assim, por meio da desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores. Não todos, muitos. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão justificados. Amados, isso merece uma palma ao nosso Deus. Sem você pedir, Ele te justificou, te regenerou, pagou os seus pecados, apagou todos os seus pecados, sem você pedir, por amor. Está dizendo, não há comparação, não há comparação. O primeiro homem trouxe desgraça e a morte. Cristo trouxe a vida, o Espírito, a restituição. O primeiro homem, ele tinha o bom. O último homem, o último Adão, ele tem o melhor. Adão, ele tinha o domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os gados e sobre a terra. Ele não tinha o domínio sobre os espíritos. Por isso que um espírito veio, entrou numa cobra e enganou eles, porque ele não tinha esse domínio. Mas esse homem, Jesus Cristo, ele tem toda a autoridade, não só na terra, no céu, na terra e debaixo da terra, e sobre toda a potestade, espíritos malignos. Este trouxe a restituição total e nos deu autoridade sobre os principados, sobre os espíritos malignos. Cristo tem toda a autoridade no céu e debaixo da terra. Por isso não se compara. Cristo trouxe a todos os homens a oportunidade de nascer de novo. O que eu preciso? Qual é a maior necessidade do homem? Nascer de novo. Pastor, eu já nasci de novo, eu já sou uma nova criatura, pastor. O que eu preciso? Estar cheio do Espírito Santo. O que você precisa? Você já é o nascido novo, nasceu de novo, foi restaurado, justificado, regenerado, santificado. Você precisa urgentemente, cada dia, ser cheio desse Espírito Santo, que te conecta com Deus. Porque quando você for cheio do Espírito Santo, as faturas podem até voltar, as portas podem até não abrir, a doença e a morte podem até chegar na sua casa, mas você vai saber que você tem o melhor de Deus, o Espírito Santo, que existe um céu, que existe uma nova Jerusalém, que existe um arrebatamento, que Jesus vai vir buscar. Você vai ter esperança. Você vai saber que não é uma empresa, não é uma pessoa que vai te fazer feliz. Não ponha a tua força, a tua esperança em homens. Maldito o homem que confia no homem. Maldito. Deus tem ciúmes de nós. O Espírito Santo, Tiago diz, tem ciúmes de nós. Quando nós não nos enchemos dele, quando nós pensamos que uma pessoa, que uma coisa, que um carro, que uma empresa, que um negócio nos vai fazer feliz. Não vai fazer feliz. Só uma pessoa te pode fazer feliz,
o Espírito Santo de Deus. Somente Ele pode te fazer feliz. Jesus começou o ministério dele dessa forma. Marcos 1, quando ele começa o ministério dele, ele vem dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Este foi o primeiro anúncio de Jesus como Salvador, como Messias. O primeiro, o reino chegou, o tempo se cumpriu, uma nova oportunidade chegou aos homens. O reino está próximo, o reino está próximo de você, está próximo de você, está próximo de você. Não está no céu, não é o reino nos céus, é o reino dos céus, está próximo. O que eu preciso fazer? Arrepender, metanoia, mudança de mente. Eu preciso mudar a minha mente, eu preciso ter a mente de Cristo, me encher do Espírito Santo. João 1,2 diz assim: ele veio para o que é seu, mas os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, ele deu o poder de ser chamados filhos de Deus. Você nasceu de novo? Você já nasceu de novo? A maior necessidade do ser humano, nascer de novo. Não é coisas, você precisa estar conectado com o céu, pelo Espírito Santo, mas as coisas, elas vão vir na sua vida. Você não precisa buscar. Jesus disse, a não ser que ele se equivocou. Jesus disse: buscai em primeiro lugar, não em segundo lugar, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As coisas não vai acrescentar o reino, as coisas não vai te conectar com o céu, nada da terra vai te conectar com o céu, mas o céu pode conectar toda a terra sobre a sua vida. A terra pode conectar todas as coisas na sua vida. A verdade é essa, que você agora é filho de Deus, e como filho você tem direito. Direito do quê? Do reino. O que Adão perdeu lá no jardim? Quando o espírito dele morreu, o que ele perdeu? Duas coisas Adão perdeu, que todos nós perdemos. E é triste que hoje existem crentes que também estão sem essas coisas. O que ele perdeu, pastor? Ele perdeu Deus? Não, ele não perdeu Deus. Deus continuou falando com ele. Ele perdeu o Espírito de Deus. Ele morreu espiritualmente. A segunda coisa que ele perdeu, o paraíso. Adão perdeu o paraíso. O paraíso é o reino de Deus. Quando ele fala lá, e que eles dominem, 27 e 28 de Gênesis, que eles dominem, reinem, a palavra domine ali, a palavra radá, significa reino. O reino da terra é deles, eles vão reinar, não nós. Ele não disse, e nós reinamos sobre a terra. Não, que eles dominem sobre a terra, sujeitem a terra, multipliquem, frutifiquem sobre a terra. Adão perdeu, porque ele foi expulso do paraíso. Ele foi expulso. Sem o Espírito de Deus, não há paraíso. É o que Jesus disse: aquele que não for batizado na água e no Espírito, não entra no reino. Mas Jesus começou o evangelho dele dizendo: o reino chegou. Esta é a boa notícia para os homens, para o mundo. O reino de Deus está próximo de você. Arrependei-vos e crede no evangelho, o evangelho do reino. Adão perdeu o paraíso, a presença de Deus, a delícia de Deus. Lá no jardim do Éden, ele perdeu o paraíso. E eu quero terminar aqui. Tudo começou no jardim. Se você prestar atenção, a desgraça do mundo, a terra foi maldita, o homem começou a ter dores, angústia, espinhos e cardos sobre a sua vida. Começou lá no jardim. Lá no jardim do Éden, ele perdeu o paraíso. Ele perdeu tudo isso. João 19:41. Já vou terminando. João 19:41. Tudo começou no jardim, e tudo
culminou no jardim. Tudo foi consumado no jardim. João 19:41, um dos versículos muito pouco conhecido pela igreja. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Só essa parte. No lugar que Jesus fora crucificado, havia um jardim. O que nós temos na nossa mente, que o Calvário, o Gólgota, o lugar de caveira, o lugar dos imigrantes mortos, é um lugar fedorento, fedido, longe da cidade. Isso também em parte é verdade. Mas existe outra verdade, que no lugar que ele fora crucificado, havia um jardim. No jardim do Éden, Adão perdeu o paraíso. No jardim da cruz, Jesus trouxe o paraíso de volta. Jesus disse para aquele ladrão: se você é ladrão, se você é ladrão, se você é ladrão. Jesus disse para um ladrão que estava com ele no jardim da cruz, os momentos últimos de Jesus: não temas, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No paraíso, o reino está próximo, está do seu lado, é só você olhar e arrepender e crer em Jesus Cristo. No jardim da cruz, lá na cruz tinha um jardim. Jesus disse: hoje estará comigo no paraíso. Ele trouxe o paraíso. No jardim da cruz, Jesus venceu o que Adão foi vencido. O que venceu Adão lá no jardim do Éden? O pecado e a morte. No jardim do Éden, ele desobedeceu, ele pecou. A consequência, ele morreu espiritualmente. No jardim da cruz, Jesus venceu o pecado. O sangue dele nos justificou. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No jardim do Éden, ele venceu a morte, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. No jardim do Éden. No jardim do Éden, Jesus levava os espinhos na cabeça de Adão. Lá em Gênesis, Deus disse a Adão: agora espinhos sobre a sua vida, homens de dor agora, a angústia vai abater a sua alma. No jardim, Jesus sofreu essa angústia. No jardim havia uma coroa de espinho, representando os espinhos da nossa vida. No jardim ele foi ferido, homem de dores, o profeta Isaías disse. Ele sentiu dor, toda a nossa dor, todos os espinhos e cardos da nossa vida, a angústia que viria sobre a nossa vida, Jesus levou no jardim da cruz. Tudo isso. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu termino com esse último versículo, Romanos 8:29. Uma reflexão, amados. Uma reflexão para a sua vida, para que você não sofra mais, para que você não se envolva com a pessoa errada, para que você não entre em negócio errado, para que você não troque a necessidade por desejos. A sua maior necessidade é o Espírito Santo, se você está em Cristo Jesus. Uma pessoa não pode fazer você feliz, um homem não vai te fazer feliz, uma mulher não vai te fazer feliz, uma empresa não vai te fazer feliz, ao contrário, talvez traz mais dor de cabeça. Só Jesus pode te fazer feliz. Só Ele. Guarda isso no seu coração. Só Ele. Romanos 8:29. Portanto, aquele que antecipadamente conheceu, também o predestinou para serem, presta atenção nessa palavra, semelhante à imagem, semelhante à imagem do seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem pecou, o homem fraquejou, o homem foi vencido.
agora veio o Filho de Deus, nos justificando, trazendo de volta o reino, a autoridade sobre todos os espíritos do inferno, trazendo de novo o reino, o paraíso para nós, levando e justificando e nos regenerando sobre a cruz. Agora está dizendo, Deus está dizendo, que nós somos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, do seu Filho. A outra verdade, você é filho de Deus. Você e eu, nós somos filhos de Deus. Nós temos um reino. O reino não é nos céus, é agora. Você precisa do Espírito Santo em primeiro lugar para estar conectado com o mundo. Não confunda necessidade com desejo. E eu quero terminar essa pergunta e vamos cantar uma canção. Você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Porque se você não nasceu de novo, querido, com dor no coração e com amor, você é inimigo de Deus. Esta é a verdade. Se você não nasceu de novo, você é inimigo de Deus. Apesar que talvez você tenha um bom caráter, apesar que você é uma boa pessoa, mas para Deus, você está morto. Porque só através de Jesus Cristo, o seu Filho, nós podemos ser justificados, regenerados, nascer de novo. Vamos cantar uma canção? Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você